Boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira live de 2020. Tudo certo? Olá, Ricardo, Lucas, bastante gente entrando aí. Davi, a Raquel, Alexandre, tudo certo, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa primeira live de 2020. Hoje a gente tem uns assuntos interessantes para falar. Boa noite, Cássia, seja bem-vindo. Todo mundo já com gás para começar muito bem o ano. Tudo certo, pessoal? Passaram bem aí as festas? Para quem fez festa e para quem ficou trabalhando, porque moteleiro é pouco que fica fazendo festa, a maioria fica trabalhando, né? A gente sabe como é que funciona o mundo real dos motéis, né? Hoje, então, o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi nesse sábado. Eu estava em São Paulo e eu participei de um evento lá e eu já vou explicar melhor ele e eu vou falar um pouco desse evento e, além disso, vou fazer o link daquilo que foi falado nesse evento com o nosso setor moteleiro. E é um evento que foi organizado por um bilionário, que é o Flávio Augusto da Silva, teve a participação do Carlos Wizard, pessoal da Copenhague. Então, assim, ó, muito legal, vai ser o que a gente vai abordar hoje aqui nessa live. Então, vamos fazer um gancho desse evento que teve lá em São Paulo no sábado. É um evento que já acontece, acho, pela terceira edição. E vou linkar isso, trazer para a nossa realidade dos moteleiros. Para quê? Para que da mesma forma como estava minha sócia lá nesse evento, a gente pôde ser contaminado positivamente com a experiência desses empresários e com coisas boas que eles trazem, com aquilo que é a nossa realidade do dia a dia, eu possa passar um pouco isso para vocês, para de repente ajudar aí vocês a poder pisar no acelerador e começar bem esse 2020 já tocando os projetos. Hoje mesmo já recebi de moteleiros que trabalham com a gente, são nossos clientes, até amigos, já fotos de gente reformando suíte, arrumando, mudando o cardápio. Então é esse movimento que a gente estimula a todos fazerem. Esse evento que teve em São Paulo, já começando, hoje eu comecei um minuto mais tarde, porque acabei de chegar de viagem, estava na estrada até agora. Esse evento se chama Powerhouse, tá? É um evento organizado pelo Flávio Augusto da Silva, que, para quem não sabe, é o fundador do curso aquele de inglês Wise Up, tem o Orlando City, que é um time de futebol americano, e outros negócios também. Ele é um bilionário e ele tem um negócio chamado Geração de Valor, onde ele compartilha muito conteúdo para ajudar os jovens no empreendedorismo. É um cara muito legal assim de acompanhar. E ele organiza esse evento em São Paulo, já é pela terceira vez, bem no início do ano. Com qual objetivo? O objetivo de realmente compartilhar conteúdo e fazer com que os empresários comecem o ano aí com o pé no acelerador. Então é um evento muito legal, se chama Powerhouse. Esse ano tinha 5 mil pessoas lá em São Paulo e os palestrantes eram ele, o próprio Flávio Augusto da Silva, né, que é do Geração de Valor, o Carlos Wizard, que é o fundador lá do Wizard Idiomas, que hoje é sócio do Flávio Augusto também. E além disso, o Wizard ele é sócio de outros negócios, como a Pizza Hut no Brasil, tem uma série de negócios, também é bilionário. Teve também uma palestra da Renata Visch, que está à frente da Copenhague, que é detentora das marcas Brasil Cacau, do Lindt, do chocolate, e também uma palestra de uma pessoa que eu acompanho muito, que é o Ícaro de Carvalho, que é um cara especialista em marketing digital, um dos maiores copywriters, né, que é uma pessoa que escreve muito bem. E esse evento foi sábado, Dudu, foi sábado agora. Esse evento foi sábado em São Paulo, tá? Foi um evento sábado, passado. Eu estava lá e o objetivo aqui agora eu vou trazer um pouco e fazer um link para vocês com o quê? Com a nossa realidade dos motéis, tá? Esse é o grande objetivo. Perfeito, pessoal? Acho que vocês vão gostar bastante. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que foi falado
e talvez seja o mais complexo de atrelar o nosso negócio, o Flávio Augusto ele menciona muito a questão do equity, né? Equity é o valor do negócio, né? Então, a pessoa abre um negócio normalmente e ela fica pensando muito focada na renda mensal. Então, quanto que vai me gerar de renda mensal? E ele, nos negócios dele, tem um direcionamento não enquanto rende por mês, mas ele faz o negócio pensando na compra e de repente na venda. Porque uma coisa que a gente é acostumado aqui no Brasil e não é de todo, não é bem visto, dá para se dizer assim, é que a gente pensa em vender negócios quando os negócios vão mal. E na realidade os negócios eles devem ser vendidos quando eles estão bem, estão no auge. Então tu não é um negócio quando tu está quebrado ou está mal, está com dificuldade que tu tem que vender. Tem que vender quando tu está no topo, porque aí tu está realizando o valor daquele negócio e aí tornando líquido aquele patrimônio, né? Na nossa realidade dos motéis é um pouco diverso essa questão, principalmente porque os nossos negócios, normalmente, eles vêm carregados de um investimento muito grande. Então, o motel, ele tem se tu tem um imóvel, tu tem um patrimônio imobiliário muito grande, e tem mais a construção. Então, mesmo no caso onde tu vá fazer uma venda de um motel que não esteja daqui a pouco em condições muito boas, o próprio imóvel já detém um valor interessante. É uma brincadeira até que o pessoal faz às vezes, que mesmo um motel ruim, quando tu tá muito mal, tu vai vender e ainda tu consegue ganhar dinheiro, né? É uma brincadeira que às vezes o pessoal faz. Claro que a gente sabe que não é bem assim, ainda mais hoje em dia. Mas o que eu quero que vocês possam pensar em relação a isso nos pontos positivos do nosso negócio, que acaba também sendo uma barreira de entrada, é justamente isso. A gente consegue, então, unir um negócio, uma hotelaria, que tu tem tanto o equity, então, que é essa possibilidade de pegar um motel bem sucedido e poder vender ele, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, tu ganha, tu tem a possibilidade de tu ganhar na venda desse negócio, claro, se for um negócio bom, que gere renda. E no segundo ponto, o nosso negócio, depois que tu faz o investimento imobilizado, tanto em construção ou no terreno, caso seja necessário investir no terreno, já vou falar disso também, ele gera uma renda mensal muito atrativa. Então eu falo que o motel tem um ponto positivo, até no livro tem um capítulo que fala de investimento, que tu consegue ter um investimento imobiliário com um retorno atrativo sobre o investimento, uma taxa de retorno atrativa, principalmente hoje em dia, onde a gente está trabalhando aí com taxas de retorno bem baixas, né? A gente está com uma Selic aí de 4,5%, que é uma Selic baixa, então isso acaba estimulando o empreendedorismo. Então o motel ele carrega essas duas coisas, tanto a renda mensal, interessantíssima, tá? Quanto a questão da venda do motel, se ele for um negócio que esteja com um resultado interessante. O que eu quero deixar para vocês, que não tem muito a ver com esse evento, é a questão do motel. A gente tem que diferenciar, tá? Eu acho importante diferenciar dois pontos. O que é o negócio do motel do imóvel, porque como os imóveis valorizaram muito no Brasil nos últimos anos, atrelar as coisas acaba fazendo com que esse ativo fique muito elevado o valor dele e também dificulta algumas análises. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, motéis em terrenos incompatíveis com a estrutura ou com o rendimento. E aí, nesses casos, eu recomendo às vezes que possa ser analisado para daqui a pouco diminuir o tamanho do motel ou vender o terreno e fazer o motel em outro lugar. E isso, tá? Eu já falei aqui em lives também, não tem problema algum. A questão do imóvel, tá? Ela deve ser desassociada do negócio do motel, porque dependendo da localização, o custo do imóvel ele pode inclusive inviabilizar, porque não tem como tu, por exemplo, competir com um prédio daqui a pouco de 20, 30, 40 andares como tem aqui no Brasil, até mais. Pegar lá na região de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, tem prédios de 60, 70, 80 andares. Então não tem como competir com isso. Então a gente tem que ter claro essa questão da distinção do imóvel do negócio do motel.
E essa palestra lá do Flávio Augusto sobre equity me trouxe bastante esse tipo de pensamento. E uma das coisas que aí fica uma dica aqui para vocês, inclusive eu passo isso às vezes para alguns alunos, clientes ou quem entra em contato comigo, que é a questão da locação de longo prazo, né? Então, por exemplo, às vezes o investidor ele não tem, ou o moteleiro não tem condições, quer implantar uma segunda unidade, mas não consegue comprar um terreno, porque às vezes o terreno é muito caro. Existe a possibilidade de alugar esse terreno por longo prazo, tá? Isso várias empresas fazem, claro que tem que se resguardar juridicamente com um contrato bem feito, mas é algo totalmente viável financeiramente, desde que seja um contrato bem feito de longo prazo. Mas não é nada de outro mundo. Várias empresas grandes fazem isso, inclusive os bancos hoje, né? As agências. Então, eles inclusive estimulam que elas não sejam próprias, né? Eles estimulam que as agências sejam alugadas. Ainda sobre essa questão do equity, né? Encerrando essa parte, primeira parte dessa nossa live, as possibilidades de venda de um motel, o pessoal me pergunta às vezes, se for um negócio bem sucedido, para algum grupo grande, a gente tem poucos grupos grandes moteleiros no Brasil, talvez 3 ou 4, temos poucos, mas existem, né? Então há a possibilidade de um motel que esteja daqui a pouco rendendo bem, poder ser vendido para um grupo grande, por que não? E também para outros investidores locais ou até próprios concorrentes, né? Concorrentes da região às vezes são os principais compradores de motel. Então lembrem-se que o teu negócio, além dele poder gerar uma renda mensal, ele pode gerar sim um lucro na venda, tá? Lucro na venda. E isso é um ponto importante. Esse foi o principal ponto desse evento que eu fui lá em São Paulo. O segundo ponto que eu tenho para falar aqui é sobre posicionamento. Quem tiver perguntas pode fazer, pessoal. Posicionamento. Então, a segunda palestra que teve lá foi da Renata Vichy, né? Que ela é filha do fundador ou da terceira geração, alguma coisa assim, daquela marca de chocolates Copenhagen, né? E ela trouxe um caso bem interessante. A Copenhagen, quando ela começou a trabalhar lá, tinha em torno menos de 100 lojas, tinha 70 lojas, e ela está há 20 anos à frente do negócio, e hoje eles estão com 850 lojas. Então saiu uma empresa aí que faturava em torno de 100 milhões, eu acho, para faturar 1,5 bilhão, né? Então ela deu um crescimento muito grande, é uma mulher muito batalhadora, admirável a história. E o aprendizado que a gente tira, e aí trazendo para a nossa realidade, que esse é o objetivo dessa live, né? É posicionamento. Então a Copenhagen se posicionou como uma marca de luxo, né? E como eu falo aqui para vocês, a gente tem um motel, uma marca que se chama Zaya, que ela é uma marca de luxo na motelaria, né? Então ele está posicionado para isso. Agora, o que eles acabaram vendo? Eles acabaram vendo que o tamanho do mercado do luxo ele é limitado. Então, quantas pessoas quantas pessoas dentro do público brasileiro, né, da população brasileira, tem condições de comprar um chocolate Copenhagen? Ou, além disso, né, quantas vezes eles vão fazer isso por ano, né? Que aí é a questão da recompra do cliente. Então, baseado nessa ideia, o que ela visualizou? Ela visualizou que seria necessário fazer uma diversificação de marcas e negócios. Então, além de focar na Copenhagen, ela criou aí aquela Brasil Cacau, né, que hoje tem em torno de 400 e poucas lojas. E essa marca cresceu muito, tá? E foi um dos pilares, principalmente, do crescimento do faturamento da expansão. Claro que depois eles lançaram outras marcas, mas a grande questão aí é você poder analisar o teu mercado, tá? E tu poder visualizar se daqui a pouco o tamanho do mercado que tu quer abraçar, tu vai ter usuários para o teu motel. Então, eu sempre falo aqui que o melhor modelo de negócio hoje, do meu ponto de vista, é o modelo do Drops, que é o médio padrão. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar em cidades aí com 100 mil habitantes até grandes capitais com mais de 1 milhão de habitantes.
É um modelo híbrido, ele é um modelo onde a gente consegue ofertar suítes com design interessante e custo e um preço atrativo. Então a base que tu consegue atender é muito maior, a base de clientes que tu consegue atender é muito maior. Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, principalmente também às vezes quando a gente já tem um motel de médio padrão, eu sei que vocês têm vários aqui que tem, e você pensa às vezes fazer uma suíte muito cara. Tá? Então, fazer uma suíte grande aqui de festa, tenham atenção às suítes de festa, tá pessoal? Eu sempre falo, hoje mesmo estava discutindo com o Ricardo Freire, que é o nosso arquiteto, uma suíte de festa de uma nova unidade nossa, e o objetivo sempre da suíte de festa, o primeiro objetivo dela é atender casais, tá? Então um casal que queira fazer uma lua de mel, uma noite diferente, ou simplesmente poder ir lá tomar um banho de piscina numa suíte melhor. Esse é minha visão de suíte de festa. Claro que às vezes você vai atender também um grupo de jovens que querem fazer uma festa, querem um espaço para poder fazer uma comemoração, e grupos aí de 10, 15 pessoas. Via de regra é o que funciona na motelaria. Ah, Vinícius, eu tenho um motel que faz festa para 100 pessoas. Ok, a gente está falando aqui de regra. Então isso é importante porque às vezes na hora que tu for determinar um investimento numa suíte dessas, tu vai poder visualizar se realmente tu tem um nicho de pessoas, um mercado grande a ponto de justificar esse teu investimento, tá? E eu já vi vários moteleiros com problema de às vezes fazer ou suítes não adequadas à demanda da região, ou motéis inteiros. Eu já vi pessoas construírem motéis do zero, tá? Imaginando uma demanda de um ticket médio às vezes muito alto para a região e não ter essa demanda. Ah, Vinícius, o mercado é ruim. No mercado não é ruim. Eu estou aqui todos os dias e já desde o ano passado e falo bastante, converso com vocês, justamente mostrando o outro lado de vários motéis que são bem sucedidos. Agora, o fato de tu simplesmente abrir um motel não quer dizer que ele vai ser bem sucedido. Presta atenção nisso. Agora eu vou complementar com a pergunta que o Davi fez ali. Como saber se vale a pena arrendar um motel se não conhecemos o potencial de vendas de permanência? O Davi, para te arrendar um motel, tu tem que saber como é que ele está, o faturamento dele hoje, qual é que é o potencial dele, tu vai ter que analisar o mercado. Eu sugiro, tá? E não estou fazendo jabá aqui nenhum, mas eu sugiro, se de repente, contratar aí uma consultoria para poder fazer essa análise. Tem muito negócio bom, mas tem muito negócio ruim, tá? Na análise de viabilidade de motel. Eu faço isso, não vou dizer diariamente, mas semanalmente eu faço esse tipo de análise e a gente vê muitos negócios ruins. Mas basicamente, tá? Tu tem que levar em consideração, então, a praça, a região, a localização do motel, a estrutura que ele tá, o faturamento atual, tá? O faturamento atual é importante, tá? Ah, ele tem potencial. Não é o que o outro moteleiro que está lá em cima está falando, é a tua visão de mercado. Porque o potencial ele é muito relativo e ele é diretamente, presta atenção, ele é diretamente ligado ao investimento que tu vai fazer. Às vezes o motel e a região pode ter potencial, mas o tamanho do investimento que tu vai fazer ou necessitar fazer nessa região pode ser que não compense esse investimento. Então tem que ser criterioso. E a gente está falando de motel, a gente está falando de investimento imobiliário, de obras grandes, não são investimentos baixos. O pessoal às vezes me liga, Vinícius, eu quero fazer um motel com X. Eu falo, não é isso, não é, tu não consegue por quê? Porque custa caro. Veja quanto custa hoje um metro quadrado da obra construída. Quanto custa isso? Então tem que levar em consideração a localização, tá? A localização é 30% a 40%. Se a localização não é boa, se o motel é numa cidade muito pequena, tá lá no meio do nada, na rodovia, normalmente olhe com duplo preocupação. A estrutura, se a estrutura está muito defasada, estrutura falando tudo, estrutura de suítes, equipamentos, não, o cara tem TV LCD. TV LCD é o mais simples hoje, mas como é que estão as instalações hidráulicas, instalações elétricas, tem lavanderia, não tem? Tem poço artesiano ou tu vai pagar água? E telhado, sistema de som, tudo. Olha toda a fachada, olha a estrutura, tá? Olha a estrutura. A suíte, tu entra na suíte, dá para te fazer uma reforma nela simples ou tu precisa quebrar tudo e fazer tudo do zero?
É totalmente diferente o investimento numa suíte que tu vai fazer tudo do zero, de uma suíte que tu vai fazer um retrofit simplificado. Então tem que analisar isso, e o outro ponto é o valor do arrendamento do aluguel, né? Quanto que vai custar isso aí por mês. Tem que levar em consideração quanto que o moteleiro está pedindo, se está pedindo luvas ou não. Tem que analisar para saber se é viável. A nossa empresa, gostamos muito do modelo de arrendamento, principalmente quando do outro lado a pessoa busca renda, tá? E o nosso objetivo é longo prazo. Então a gente entra no motel, faz grandes investimentos e quer ficar lá 20, 30, 40 anos. Porque eu quero que o moteleiro ou o ex-moteleiro, daqui a pouco alguém que deixou de trabalhar no setor, ganhe renda. Ele vai ter uma renda sobre o imóvel, sobre o patrimônio que ele construiu. E nós vamos ter uma renda, um rendimento em cima da operação do motel. Tá bem respondido. Uma boa cidade, tá? Uma boa cidade, uma cidade boa, mas com bastante motéis. Então tem que analisar com critério, Davi. Com critério, tá? Pé no chão, tá? Quando a gente faz análise de viabilidade, pé no chão. Pé no chão. Bom, eu estava falando da diversificação então de marcas e negócios, dessa palestra que a Renata Vichy deu, ela faz parte do time lá da Copenhagen, e da importância então de você cuidar o mercado, saber o mercado onde tu está trabalhando e não dar, às vezes, um pulo errado, tá? Um pulo errado que eu digo, daqui a pouco apostar numa suíte, fazer um investimento grande em algo que pode ser que não tenha demanda na cidade, tá? Tenha atenção a isso. Agora, a outra coisa que ficou de mensagem dessa palestra dela, ela é uma empreendedora, né? Muito competente, por sinal, que é aquilo que a gente fala aqui, né? Ela falou, botou lá a palavra empreendedor e tem dor no nome, né? Por quê? Porque não é fácil, ninguém está dizendo nada é fácil, tudo é batalhado, tudo é difícil e tem que dar a volta por cima em situações adversas. A gente mata um leão por dia e isso faz parte. Nosso negócio, como qualquer um, tem dificuldade. Nós temos aí, a gente fala, o mês de dezembro é o mês que mais fatura, o motel fatura muito dinheiro no mês de dezembro, é o topo do faturamento. O pessoal me fala, Vinícius, bati minha meta de faturamento, mas não é o mês que tu mais lucra. Por que não? Porque tu tem que pagar o 13º, tu tem um custo muito mais alto. Dezembro é o mês, e nós somos negócios que temos uma mão de obra muito grande empregada, então a gente acaba tendo uma lucratividade menor. Então é difícil, claro que é difícil, você sabe, todo mundo aqui trabalha bastante, sabe que a coisa não é fácil, não é do dia para a noite. E quando eu vou num evento desses e vejo pessoal que está na frente de grandes negócios, com aí centenas, aí tem quase 1000 lojas, falando isso que a gente vive no nosso dia a dia, ou seja, o caminho é batalhado mesmo, é bastante tempo, não é do dia para a noite, é uma coisa que a gente tem que se esforçar para poder colher resultado, que é o que a gente acaba fazendo, né, pessoal? Essa palestra dela, então, foi isso, tá? Ela falou muito do posicionamento, que é aquilo que a gente fala aqui. Primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça é como que eu quero que o meu motel seja percebido. Vai ser um motel simples, vai ser um motel de médio padrão, vai ser um motel de alto padrão. Então esse é a mensagem principal. A mensagem principal. Isso aí, Davi, o fundo de caixa é importante. Agora não é a questão de pagar as contas, tá? O que eu quis falar é que a lucratividade, o percentual de lucro do motel, ele é menor, tá? E isso que tu faz é perfeito, tá? Perfeito. Vamos falar ali do caso do Wizard ali, que é bem essa questão aí do fundo de caixa. Bom, a outra palestra que teve, eu estou falando para quem está chegando agora e eu estou comentando, eu tive em São Paulo no sábado, teve um evento lá que foi o Powerhouse, organizado pelo Flávio Augusto da Silva, que é o bilionário à frente de alguns negócios, daquela escola de inglês Wise Up e do Orlando City. E eu estou fazendo um link desse evento com o ramo moteleiro. A terceira palestra, que foi muito espetacular, tá? Sobre marketing digital, sobre uma pessoa que eu já citei aqui várias vezes, que é o Ícaro de Carvalho. Inclusive ele lançou um livro lá, não está aqui o livro, senão eu vou mostrar para você, que se chama Transformando Palavras em Dinheiro.
cara extremamente competente na área de marketing digital, participou de vários lançamentos de produtos digitais. E aí o que ele trouxe nesse evento que eu quero compartilhar com vocês é a questão da internet, que ela está onipresente. Então, aquilo que eu falo nas lives, falo no livro lá, às vezes ainda tem gente que me pergunta, mas como é que o motel é obrigado a estar presente na internet. Não existe mais essa opção. Mesmo que tu não queira, vão estar falando de ti lá dentro. Então, a internet, não existe mais diferença do online, offline. E ele trouxe inclusive um vídeo do Steve Jobs, outro vídeo do Bill Gates lá dos anos 90. E aí as pessoas questionando a questão da internet e eles tentando explicar o que seria isso, né? Já com uma visão muito apurada de futuro, dois gênios, né? E é o que a gente está vivendo hoje. Então, quando a gente fala, eu coloquei lá no meu livro como uma das grandes tendências do setor, que é o guia de motéis Go, né? Que é você fazer uma reserva para ir no seu motel na hora que tu quer, onde tu clica ali, tu vê a suíte que está liberada, tu já reserva, já paga. Isso não é um caminho assim, eu não sei se eu vou entrar ou não. Isso tu vai ser levado a entrar, porque se tu não entrar, tu vai ficar de fora e tu vai perder cliente. Não é uma escolha, a gente não escolhe, não. Eu não sei se eu coloco meu motel no Instagram, no Facebook, se eu vou ter um site. Não é escolha. É algo que tu precisa fazer para a sobrevivência do teu negócio, inclusive para crescimento. Tu está abrindo mão de um mercado que daqui a pouco esse mercado que tu está abrindo mão vai ser o próprio mercado, e já é em muitos negócios. Então não é uma escolha, é uma obrigação. Então, mas eu não gosto muito de marketing digital, Vinícius, eu vou delegar isso para uma agência, eu não quero me envolver. Mas não tem como tu fazer isso, é uma obrigação, isso é inerente ao teu negócio. Vocês têm que... Nosso negócio é físico, o motel é físico, mas ele é físico, mas todo o canal de comunicação, captação de cliente, tudo gira em torno da internet. Então não existe como separar as coisas, elas são juntas. E não adianta, tu não consegue contratar uma agência, como às vezes alguns moteleiros falam, não, Vinícius, eu não cuido do marketing, eu tenho uma agência que faz isso para mim. Mas é que o marketing é muito mais profundo do que simplesmente fazer anúncios. Isso é uma partezinha da questão do marketing. E até por isso, eu já vou dar deixa eu só ver que data que é aqui. Vou dar contar um segredo para vocês, mas semana que vem, deixa eu ver se eu acho a data. Eu vou fazer uma série de lives sobre marketing. Mais ou menos como eu fiz aquela semana da gestão de motéis, mas eu vou fazer uma de marketing, tá? Vai ser como captar e reter clientes em motéis, ou seja, vai ser espetacular, é semana que vem. Depois eu vou botar aí os dados, vou colocar aí o linkzinho para vocês se cadastrarem. Vão ser 4 ou 5 lives aqui no Instagram, só para abordar essa questão do marketing em motéis, tá? Então é algo espetacular, daí vocês fiquem ligados aí seguindo. Depois eu passo a data bem certinho. Mas é muito legal. Então, assim, não tem como separar as coisas, tá? Isso é uma coisa básica que o Ícaro falou lá na palestra dele, tá? É a base. E, além disso, o crescimento da internet exponencial. Então, a gente fala do e-commerce, movimentava há 6 anos atrás, eu acho, 5 bilhões, alguma coisa assim. Hoje movimenta, acho que mais de 100 já. Então, o crescimento é exponencial. Como é que a gente vai estar fora disso? Não pode. Então, agora, depois do próximo ponto, eu vou falar do outro tema, que foi o Wizard que falou, que é o Omnichannel. Então, assim, é obrigatório vocês entenderem de marketing digital, não precisa ser especialista, não é isso que eu estou falando, e terem aí assessorias de agências, de pessoas que podem dar suporte para vocês nesse ponto. Agora, lembre-se, não existe diferença. O teu motel, mesmo que tu não queira, vão estar falando bem ou mal dele na internet. Então você tem que estar presente, monitorando e aproveitando esse canal de comunicação. Perfeito?
E isso vem essa questão aí, como eu falei aqui, do Guia Gol como uma alternativa, um caminho sem volta, tá? Caminho sem volta. As pessoas vão reservar um motel assim. Ah, não vai ser o Guia Gol, vai ser outro aplicativo? Pode até ser que surja. Embora o modelo de negócio do Guia Gol é muito legal, suportado aí por uma das maiores empresas, não, pela maior empresa de usuários de motéis do Brasil, que é o Guia de Motéis, né? Então, a tendência de sucesso é muito grande, né? Então, não há como discordar disso. O próximo ponto da da palestra do Ícaro de Carvalho, então, que é algo que eu até recomendo para quem quer seguir ele no Instagram, é muito legal. A questão dos negócios físicos, aí usando plataformas como Google Ads para fazer anúncios, tá? O Google Meu Negócio também é algo muito legal. Vocês têm que estar lá, se não tiver, tem que entrar ontem. Não é hoje, é ontem, já tem que entrar, sai daqui, já olha lá como é que está o perfil do teu motel. Se tu não administra ele, pede para administrar, porque é fundamental o Google Meu Negócio. E os anúncios, né? Aí quando a gente fala de anúncios, é principalmente, do meu ponto de vista, claro, um pouco de Google Ads, mas existe algumas coisas que não vale a pena, às vezes, anunciar no Google Ads, alguns motéis, porque o mercado está concorrido, porque o Booking já comprou a tua palavra-chave. Ou a questão de, ou não, né? E Facebook, Instagram, que hoje tu anuncia junto, via gerenciador de negócios, e o grande negócio é esse, né? Porque aí tu não vai ficar com um motel lá publicando todos os dias. É diferente, por exemplo, da Zex, onde eu uso esse espaço aqui para fazer lives, né? Compartilhar conteúdo com vocês. Isso tu não consegue fazer num motel. Eu pelo menos não vi ninguém fazer ainda bem feito. Então, qual que é o objetivo? Tu comunicar, criar um anúncio onde tu vai comunicar alguma coisa, vai falar de uma suíte, da tua gastronomia, vai falar de casal. E tu vai anunciar isso, tu vai pagar, não é simplesmente apertar. Inclusive ele falou lá na palestra, não é apertar o botão de impulsionar, porque isso é uma das coisas mais, vamos falar assim, não inteligentes, né, que você pode fazer, porque quando tu aperta o botão impulsionar, ele mostra para todo mundo o anúncio da mesma forma. E os públicos se relacionam de formas distintas. Então, é melhor tu pegar e fazer uma análise, por exemplo, do tipo do perfil do cliente, do perfil de quem segue. Então, por exemplo, uma coisa que nós usamos nos nossos motéis, nós, tá? A Zex tem uma divisão da nossa empresa que se chama Zex Marketing, tá? Então, nos anúncios, quando a gente faz anúncio dos motéis, a gente tem um dos públicos que é público que visitou a nossa página no Instagram nos últimos 90 dias, por exemplo. Ou seja, é um cliente que ele visitou a tua página no Instagram, a chance dele te comprar é muito maior. A chance dele daqui a pouco vir a consumir o serviço do teu motel é muito maior. Então a gente direciona para esse cara o anúncio. Entendeu? Agora, Vinícius, isso é difícil de fazer. Tu pode ler a ajuda do Facebook, né? Que isso é feito pelo gerenciador de anúncios do Facebook, que está dentro do gerenciador de negócios. Ou tu pegar aí uma agência que possa fazer isso de uma forma bem feita para você, tá bom? Mas o que fica da mensagem dessa palestra do Ícaro é justamente isso, a questão da importância da internet, tá? Que isso não é escolha, é um caminho sem volta. Como os próprios negócios físicos podem se valer da internet para poder aumentar e muito o seu faturamento, tá? Aumentar e muito os negócios físicos, que é a nossa situação. E aí via esse tipo de anúncio, né? Tanto pode ser o Google Ads. Quem está no Booking hoje ou no hotéis.com, o Booking acaba fazendo esse trabalho para nós, então ele acaba divulgando o teu motel no Google de graça, né? Em troca depois da comissão. E esses anúncios no Instagram e no Facebook, tá? Essa foi as maiores mensagens que ele deixou lá. Também ele falou algumas coisas de sucesso, de que não dá para desistir dos sonhos, algumas coisas motivacionais com fundamento, né? Porque é alguém que começou de baixo e hoje está bem sucedido.
A última palestra, pessoal, que teve lá no sábado no Powerhouse, foi do Carlos Wizard, né, que vocês conhecem, que é o fundador daquela escola de inglês chamada Wizard Idiomas. E ele vendeu essa escola alguns anos atrás, se tornou bilionário, né, por 2 bilhões, alguma coisa assim. E depois ele agora é sócio do Flávio Augusto na Wise Up e outros negócios. Aí tem uma série de negócios aí no Brasil, como a Pizza Hut, KFC, Taco Bell, tem uma série de negócios. Bom, mas é um cara que também começou de baixo. E olha o tema que ele trouxe para a palestra dele, né? Omnichannel. Ah, Vinícius, o que é Omnichannel? Bom, quem leu o meu livro, que está aqui atrás, ó, sabe que uma das grandes tendências que eu falei, que são, né, do setor moteleiro, uma delas, são 5, né? Uma delas é Omnichannel, né? E Marketplaces. E o Wizard, não por acaso, né? Ele falou de Omnichannel. E o que é esse Omnichannel, Vinícius? Omnichannel é a questão de tu ter vários canais de venda do teu serviço. Então nada mais é do que hoje tu ter o teu motel, não simplesmente tá lá com ele aberto esperando o cliente aparecer lá na frente, como era no passado. Então tu abria a porta do motel, fazia a fila e tu ficava feliz da vida. Não, hoje não é mais assim. Então hoje a gente está aí num mundo da hipercompetição, hiperinformação, então tu tem informação por todo lado, então tu briga pela atenção do teu cliente. Então quando tu tem esse conceito, o que acontece? Tu tá mostrando o teu motel e captando teus clientes de inúmeras formas. E aí por isso que eu falo, por exemplo, essa questão do Guia de Motéis Go. É um canal de venda. O teu site com um sisteminha de reservas online é um canal de venda. Tu tá lá no booking.com, é um canal de venda. Tu tá no Peixe Urbano, é um canal de venda. Tu tá no Clube do Motel, é um canal de venda. Na Expedia, é um canal de venda. Tu fazer reserva pelo WhatsApp do motel, é um canal de venda. Vender pelos direct do Instagram, daqui a pouco respondendo o cliente, fechando reserva por ali, é um canal de venda. Então, esse é o conceito principal do Omnichannel. Tu ter vários canais de venda. E aí entra um outro conceito que eu já trouxe aqui para vocês, principalmente quando a gente fala de concorrência, que é a questão do princípio da abundância, né? Em vez do princípio da escassez. O Wizard lá, ele trouxe vários exemplos, ele até comentou de escola de inglês, ele comentou um caso em São Paulo, em Mogi das Cruzes, se eu não me engano, ou Mogi Guaçu, acho que foi Mogi das Cruzes, que tinha um franqueado dele, que tinha uma escola lá de inglês, que tinha uma cidade, Mogi Guaçu, tá? Que é menor. Mogi das Cruzes já é grande. Mogi Guaçu. E ele tinha uma escola de inglês, tinha acho que 250 alunos, e o Wizard foi lá na cidade, faz tempo, né? E chegou lá na cidade e viu, ele imaginou na cabeça dele que tinha um potencial para ter outra escola de inglês. Ele conversou com o franqueado, falou, ó, o que tu acha? Vamos abrir uma nova escola de inglês aqui. Ele falou, não tem como, aqui não cai, eu tenho 250 alunos, não tem como crescer, minha escola está aí, não consigo aumentar, não sai desse patamar. E o que aconteceu? Aí ele falou, bom, nós vamos ter que abrir, notificou lá o franqueado, falou, ó, não quer abrir, tudo bem, te dei o prazo, mas a gente vai abrir. Perfeito, né? Tá dentro lá do estipulado no contrato deles. Acabaram abrindo uma outra unidade longe, deve ter tido uma distância, não sei, pegou outra região da cidade. Uma escola modelo, foi aberta por outro franqueado. E ele estava contando lá nesse evento que essa escola atingiu, depois de um ano, uma coisa assim, 500 alunos. E a outra escola, tá? A outra escola que já tinha na cidade, de 250 foi para 300, né? Mas aí, para aí, não deveria ter caído o número não ia dividir o número de estudantes de inglês na escola, que é o que normalmente o pessoal fala, né? Ah, abriu um motel aqui, ele acabou tirando o meu público. Mas será que ele tirou o teu público porque o teu serviço tá pior? Porque lembrem que eu falo sempre,
O maior concorrente é nós mesmos. Não é essa a questão. A questão é, quando abre um negócio desse, quando ganha visibilidade do setor, todos ganham. Quando o nível de serviço é bom, porque tu traz quem não está frequentando. Existe uma demanda não atendida nas cidades, que é exatamente esse caso que ele relatou, dentre vários que deve ter ocorrido na empresa dele, né? Aí com, sei lá, milhares de escolas de inglês. É só um exemplo, tá? E esse acabou beneficiando o outro também, porque o que fez? A marca dele ficou mais visível na cidade, mais pessoas se interessaram por escolas de inglês, daqui a pouco o cara ficou mais perto da residência e nem sabia que tinha aquela loja. E esse é uma dos exemplos, tu vê, esse é um exemplo do passado, que está bem atual agora nessa relação do Omni-Channel. É muito legal, né? Muito legal mesmo esse exemplo do Carlos Wizard. É um cara extremamente batalhador e trouxe esse conhecimento. Outro exemplo que ele trouxe, para vocês poderem, já indo aqui para o final da live, é esse ano eles lançaram o Wise Up Online, tá? Então, além de ter as franquias, acho que tem umas 400 franquias, 500 no Brasil, eles agora tu pode fazer o curso de inglês online pela internet, né? E aí a preocupação dos franqueados era justamente se o online iria tirar clientes do negócio físico, né? Que é mais ou menos tu pensar assim, eu não vou colocar o meu motel lá para vender online, reserva, porque eu vou deixar de atender o cliente lá que vai na hora. Alguma coisa mais ou menos assim que passa pela cabeça dos moteleiros, né? E o que aconteceu foi exatamente o contrário. O online cresceu a números chineses, né? Porque foi um negócio novo. Não me lembro agora de cabeça, mas já tem milhares de usuários, acho que é 7 mil, 8 mil, não sei. E as franquias físicas também cresceram, né? Também cresceram. Ou seja, o online acabou puxando o físico, que foi exatamente o que aconteceu com a Magazine Luiza. Ela investiu muito no online e isso fez com que aumentasse as vendas nas lojas físicas. Então veja, pessoal, trazendo para a nossa realidade aqui, saindo lá dos negócios bilionários, mas trazendo para a nossa realidade exatamente isso, tá? Então é a questão da abundância dos mercados, da questão da gente trazer os não frequentadores e essa questão dos canais. Quanto mais tu tiver divulgando o teu motel, quanto mais formas tu tiver de captar o cliente para ele ir no teu motel, melhor para ti, melhor para o teu negócio. Essa foi a grande mensagem. Ainda ele falou depois da questão de investimento, mais ou menos como o Davi falou ali, que ele acaba sempre paga primeiro os investimentos, né? O fundo de caixa, que às vezes a gente chama de fundo de caixa, ele tira antes do que da sobra, né? Porque às vezes a sobra nunca acontece no caixa de um negócio ou até na pessoa física, então ele acaba tirando esse recurso, ele bota lá um percentual 10, 20%, e esse recurso ele paga como se fosse um boleto que ele teria que pagar. Então todo mês ele tem que tirar lá 10% do faturamento e destinar para o fundo de caixa dele, ou para o fundo de investimento, ou para a reserva de segurança, dê o nome que quiser para esse recurso. Também é uma dica muito boa, aí é mais uma dica de finanças, né? Mas é um exemplo bom de alguém que teve uma história muito boa aí de vida e que estou compartilhando aqui com vocês hoje. Basicamente, pessoal, como vocês viram, o evento foi muito legal, tá? Eu coloquei ali no feed aqui do Instagram algumas imagens que eu tirei lá do evento das frases que apresentaram. Eu gostei bastante do formato, tá? Tiramos ideias boas. Vamos ver se a gente dá alguma surpresa aí para 2020. E o mais importante é isso, é esse conhecimento que foi compartilhado e eu passei aqui para vocês hoje, para que a gente possa aí começar 2020 com isso na cabeça, trabalhando bastante e acreditando
nos nossos negócios, tá? A gente tem aí um ano muito bom pela frente. Quem assistiu a live lá no meio do ano novo que eu fiz ali no dia 30 de dezembro, como preparar o seu motel para 2020, foi espetacular aquela live, tá? Quem é aluno aí dos nossos cursos pôde rever ela, tem acesso a essa live gravada. Essa live foi espetacular e é justamente isso, assim, ó, a gente está numa época muito boa, a gente vem ainda um crescimento da economia, devagar ainda, mas já dando sinais ao Cadu aí, eu que agradeço, Cadu. Eu estava lá pertinho lá dele, lá em São Paulo, aí nós conversamos um pouco, me impressionei ali em Moema, quem conhece São Paulo no bairro, tá cheio de obras de construção, tá? Alvarás recentes de 2019, ou seja, o São Paulo é um motor de crescimento do país, né? A maior economia, então vai dando sinais de que as coisas estão se mexendo, as construtoras estão voltando a investir, então a roda está começando a girar de novo e daqui a pouco nós vamos ter um impulso positivo. E além disso a gente tem um benefício aí do nosso setor, dessa transformação, dessa mudança do público-alvo, da carência que tem várias cidades, várias regiões de motéis bons, de motéis com serviços adequados, de suítes adequadas, que é exatamente isso que eu falei bastante no meu livro e falo aqui nas lives. Então, pessoal, a gente está aí na primeira segunda-feira de 2020, um ótimo momento de começar e fazer realmente acontecer, para chegar lá no final do ano, lá em dezembro, olhar para trás e sentir orgulho daquilo que você fez, daquilo que você realizou nesse ano e vendo aí daqui a pouco que o teu negócio, a tua vida está muito melhor do que estava em dezembro de 2019. Essa é então a mensagem que eu tenho aqui para vocês hoje nessa nossa primeira live, tá? Do meu ponto de vista ficou espetacular. Aproveitem, porque eu estou trazendo para vocês esse conteúdo que foi compartilhado comigo desse evento, que foi muito bom. Também recomendo para quem ano que vem quiser ir, é muito legal, se chama Powerhouse, muito bom mesmo. E vou dar uma notícia, que na semana que vem, na próxima segunda-feira, teremos a nossa live, né, óbvio, na segunda-feira, e eu tenho um convidado aí, que vai ser o Ricardo Freire. Consegui trazer o Ricardo Freire para fazer uma live comigo aqui. E a live vai ser sobre arquitetura de motéis, um tema que a gente nunca falou aqui assim abertamente sobre arquitetura diretamente. E o Ricardo além de ser um grande amigo meu, né, a gente é um fornecedor nosso da Zex há muitos anos. Tem aí milhares de projetos de motéis, conhecido como o arquiteto rei dos motéis no Brasil. Não fui eu que dei esse título para ele, foi a Globo, o G1. E o Ricardo vai estar aqui comigo, então, na próxima segunda-feira, às 20 horas, para fazer aí uma live e nós falar de arquitetura em motéis, que é um tema bem atual. E na semana que vem também, nós vamos lançar aí essa sequência de lives, tá? Que é sobre marketing em motéis, como captar e reter clientes para o seu motel. Depois eu vou botar os links aqui para vocês se inscreverem e participarem desse trabalho. Uma ótima segunda-feira, pessoal. Agora finalzinho, né? Dá ainda tempo de botar as metas da semana no papel e as metas do mês também. Dá ainda tempo, tá? Para quem ainda não fez, dá tempo. Vamos trabalhar. Contem comigo, fiquem com Deus e uma boa noite. Até breve. Muito obrigado pela presença.